Olá, galerinha, eu sou o Ender do canal Producena, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no Filme Cena de hoje vamos trazer o filme Os Fabelmans, um filme que conta a história de Steven Spielberg e hoje indicado, muito justíssimo, ao Oscar. Os Fabelmans é um filme que foi lançado ano passado, mas que aqui no Brasil está disponível desde 12 de janeiro nos cinemas e que conta com a direção do nosso fantástico Steven Spielberg, contando de forma geral, assim, parte real, parte não, sobre a própria história dele, de como os filmes entraram na vida dele. E a sinopse diz que Sammy Fabelman se apaixona por filmes a partir do momento que os seus pais o levam, quando criança, para assistir um filme, o maior show da Terra. E Sammy, com a câmera na mão, começa a fazer os seus próprios filmes, utilizando seus amigos e também a sua família, mostrando os acontecimentos de casa e da vida bem como ela é, porém com uma visão a mais de um diretor que ali havia se surgindo. E tudo isso para a alegria da sua mãe, que fora uma das suas maiores incentivadoras. E representando Sammy, o nosso protagonista, né, que o Steven Spielberg não colocou o próprio nome dele, ele criou um nome fictício, uma família fictícia, um sobrenome de família fictícia. Temos Gabriel Labelle interpretando o Sammy, temos Michelle Williams interpretando a mãe do Sammy e Paul Dano interpretando o seu pai. É uma história de família, é uma história muito legal, ela é inspiradora e maravilhosamente contada pelo Steven Spielberg, com um toque tão sensível que vale muito a gente assistir. E antes de falar do filme, eu quero te convidar para te inscrever nas minhas redes sociais. Temos aqui o TikTok, o Quai, o Instagram do canal Producena, e também nos shorts que a gente posta regularmente no canal, de parte dos nossos vídeos, de algumas coisas a mais, para que tu possa te inscrever e participar com a gente dessa comunidade tão legal que é conversar sobre filmes. Continuar aquilo que a gente conversaria durante ou após o filme, só que aqui no canal juntos. Por isso eu te convido também a comentar e a participar da melhor forma possível, porque eu quero saber a tua opinião e o que tu pensa também sobre todas essas histórias. E para isso, não se esquece de se inscrever. De que trata então este filme? O filme Os Fabelmans. Sabemos então que é uma história que conta a trajetória do Steven Spielberg, pelo menos uma parte dela, até que ele pudesse chegar a Hollywood, aos grandes filmes. É uma história, portanto, de amadurecimento e propósito, onde alguém encontra o seu caminho, né? O nosso querido Sammy, dentro das histórias cinematográficas, de contar histórias através de vídeo, de imagens em movimento, e como isso foi sendo introduzido na vida dele, como, digamos, alguém se desperta para o cinema, que eu tenho um pouco disso também, que eu vou trazer no vídeo, um pouquinho da minha experiência, de como isso entrou na minha vida, e trazendo o nome Fabelmans. É um nome inventado, mas se a gente for dividir esse nome, né, um sobrenome da família deles, Fab seria fabuloso em inglês e man, homem. Então, se a gente for colocar essa tradução literal, seria como se a família do homem fabuloso. E aí, para encaixar essa palavra toda, né, eles colocaram um L, porque não faria sentido colocar Fabelman, seria então Fabelman, e como é plural, né, uma família, Fabelmans. Família Fabelmans, a família de um homem fabuloso, ou uma família fabulosa, de repente, né? Então, a tradução, isso é observação minha, né? Não quer dizer que seja isso, mas a mim parece que tem essa veia, essa ideia de colocar um sobrenome que destaque, que represente, caracterize essa família, esse núcleo de onde saiu o nosso grande diretor Steven Spielberg. Sammy, então, era um menino com imaginação e visão, desde pequeno, um garoto curioso. O filme começa com um momento em que eles vão ao cinema, os pais deles estão dizendo: olha, nós vamos ao cinema, tu vai ver um filme pela primeira vez, isso é algo fantástico, tu vai ver coisas fantásticas lá e tu nunca mais vai esquecer. E ele foi assistir o filme achando que seria uma coisa bela e maravilhosa, engraçada. Só que o que ele vê? Ele vê um trem tombando, na verdade um carro sendo empurrado, jogado para fora dos trilhos por um trem, e o trem batendo em outro trem, descarrilhando. Ele vê uma cena catastrófica, e aquilo para uma criança, não diz ali, ou não lembro quantos anos ele tinha, mas era uma criança. E pense muito bem nisso, aquilo que as crianças veem
muda completamente o futuro, a vida delas, porque elas estão absorvendo tudo ao redor delas. E algumas dessas coisas são tão marcantes que podem determinar o que ela vai ser pela vida toda. Isso não é uma coisa, uma bobagem, psicologicamente as crianças são assim, são um livro aberto, são uma tela em branco, prontas para absorver, e aquilo que primeiro elas absorverem será usado pelo resto da vida. E assim foi com o pequeno Sammy Fabelman, onde ele viu esse trem e aquilo marcou a vida dele, mas não marcou como um sentido de uma catástrofe tão ruim, mas ele sentiu a história, ele captou a essência da mensagem, do sentido daquela cena, e aquilo ficou na mente da criança. Ganhou um trenzinho de aniversário da festa lá, com aquele trenzinho ele pensou, eu quero fazer a mesma coisa, eu quero ver esse trem colidindo. E ele de novo e de novo. Só que aquilo, a mãe dele falou, bom, temos uma forma de resolver isso. Foi através de um filme que ele viu, e então pode ser que ele filmando não destrua o trem, porque ele tá batendo o trem todo dia, toda hora que ele brinca para ver o trem caindo, e assim ele vai poder ver o trem batendo e colidindo várias vezes, só que sem destruir o pequeno trem que ele ganhou, né, para um brinquedo para ele poder brincar. E assim ele cria não só um videozinho de uma câmera parada, de um só ângulo do trem batendo. Ele tentou reproduzir exatamente aquilo que ele viu no filme, no cinema, e assim traz aquele start. Pum, eu vi. Ele via muito mais do que um acontecimento, ele via uma cena, ele via uma construção, ele via um sentido naquilo, ele via uma sequência, ele via uma essência, ele via uma história que as pessoas assistiam e se emocionavam. E cada vez mais ele ia vendo isso nas pessoas, porque ele viu naquele momento e ele começou a ver outras coisas, ele começou a ver ao redor dele, a família dele, as coisas que aconteciam, os momentos peculiares. E isso que eu tô falando, eu falo com prioridade porque assim aconteceu comigo também. Eu não vi um trem batendo para isso, mas eu comecei a enxergar as coisas e isso começou a enlouquecer na minha cabeça, porque eu via, poxa, eu não tô entendendo muito bem, mas eu acho que tem um sentido nisso. Eu acho que tem uma emoção, tem um porquê, tem uma essência, tem algo que vem desse acontecimento e que ele é importante para a vida humana. As pessoas gostam disso, gostam de ver, gostam de sentir, gostam de entender, de mergulhar naquela história, naquele acontecimento. Por que uma foto é tão importante para alguém? Por que uma imagem composta por pixels corresponde a algo tão importante, com tanto sentido para alguém e que talvez para outras pessoas não, mas para alguém sim? E essa ideia, construir imagens em sequências que façam sentido. Isso com a família dele, com os piqueniques, acampamentos, mudança de casa, tudo isso ele foi afinando a visão dele para contar histórias. E assim ele começou a reunir amigos e as irmãs dele, que muito participaram também dos seus pequenos filmes, com uma câmera que a mãe dele deu. E às vezes ele alugava câmeras, enfim, ele conseguia, do jeito dele, se virando, assim como a nossa vida a gente se vira para fazer as coisas, fazer os filmes dele. E assim ele foi criando histórias mais complexas, histórias de faroeste, histórias de guerra, e começando a enxergar o cinema acontecer na frente dele, a instruir as pessoas no sentido que ele via nas coisas. Ele estava instruindo lá um amigo dele que representaria um soldado ali de guerra que perdeu seus parceiros, dizendo para ele, olha só, o que tu vai fazer? Tu vai andar nessa direção, só que tu vai andar com um sentido de culpa, porque os teus amigos morreram. Ah, mas não foi eu que matei eles, foram os nazistas, acho que foi assim. Não, foi tu que matou eles, porque tu trouxe eles pra guerra, tu precisa entender isso. E quando tu andar, tu vai ter que expressar essa dor, esse sentimento de culpa. E ele começou a perceber o sentido daquele homem caminhando após de todo mundo ter morto, era esse, ter a culpa e expressar isso através de uma imagem. Começou a ver isso também em outras coisas e foi construindo a visão fílmica dele com todos esses acontecimentos da vida dele. A vida dele formou ele, a mãe dele incentivava ele muitas coisas e assim vai se formando. Eu me identifico muito com isso, como eu já falei, muitas coisas ao redor da minha vida vão me trazendo, eu estou sempre atento a tudo. Como o pequeno Sammy, a vida é feita de etapas e a gente não consegue fazer tudo em todas as etapas, né? Mas este ano teremos um seriado que vai mostrar um pouco disso, enfim. Agora sobre os pais do Sammy. A mãe dele era artista também e o incentivava de todas as formas a fazer os seus filmes, porque ela não o fez para ela mesma. Ela tocava piano, mas ela podia ter desenvolvido muito mais essa função, essa arte na vida dela quando ela era menor, só que ela decidiu dedicar a vida dela à família dela. Inclusive no início do filme, o marido dela, o pai, fala assim, olha, tu devia tocar piano. E ela diz, isso foi
depois do primeiro filho, que a gente tinha condições. Hoje tinham 3 filhos ali, depois nasceu a 4ª, a menina, e ela pensou, não, eu não tenho tempo para me dedicar à minha arte. E quando o filho dela encontrou o caminho dele na arte, o que ela fez foi incentivar ele. Durante o filme ela volta a tocar piano também, ela volta a investir no que ela gosta, no que ela ama, mas o papel dela nessa função, o que mais do que um filme, a gente sabe que existe na vida real, muitos fatos foram reais na vida do Steven Spielberg, queria incentivar o seu filho a ter uma vida melhor com aquilo que ele ama, assim como ela não conseguiu quando era menor. Já o pai dele era um engenheiro elétrico, se eu não me engano, ele era um gênio, um cara revolucionário, onde ele pensava fora da cachola, só que era para uma outra linha. Podemos dizer que enquanto nós somos para os humanos, ele era para as exatas, ele conseguia enxergar inovações, construções, digamos que um aprimoramento, uma evolução na vida em termos de sociedade, mas não no mesmo sentido em que o Steven Spielberg, o Sam, que via a vida e como contá-la através de um filme. Só que o pai dele não entendia isso. Não, isso é um hobby para ti, tu tem que estudar, tu tem que ir para a faculdade e tu tem que fazer algo que seja útil para a sociedade. Um filme não é útil, ele não via utilidade no filme, mas hoje sabemos o quanto um filme pode manipular ou te trazer uma ideia, construir uma sociedade talvez melhor do que aquela que é ligada e dependente de uma tecnologia. E o Sam faz isso quando ele estava na escola, ele estava de mal com um dos caras lá, uns jogadores de futebol, enfim, aquela história, velha história de escola americana, onde tem os caras xaropes lá do futebol, com as minas e tal, e eles ficam encarando os guri mais nerd, e o Sam era esse guri nerd que levou uma pancada bem forte no nariz desse cara, só que o que ele fez? Para se consertar com esse cara, ele filmou ele de uma forma que ele ficasse tão empoderado que ele conseguisse o que ele quisesse. Ou seja, ao invés dele ferrar o cara que bateu nele, ele pensou, não, eu vou ajudar ele, eu vou criar uma imagem boa dele através do meu filme e assim não vai querer me bater, ele não vai ficar bravo comigo. Isso aqui foi mais ou menos ao contrário, sim e não. O cara ficou bravo com ele porque, poxa vida, olha só o que tu fez comigo, eu pareço, né, em outras palavras, um super-herói, eu pareço um cara que eu não sou, eu nunca vou ser assim. Só que com isso ele conseguiu a garota que ele queria. O Sam manipulou as imagens para que elas engrandecessem o seu inimigo para que ele se tornasse o seu amigo. Olha só o poder das imagens que ele descobriu através da profissão, da arte. E as irmãs dele, né? Então a mãe é a que incentivava, o pai é o cara que queria que ele fosse para o outro lado, do lado da engenharia, e as irmãs eram parceiras, ele tinha 3 irmãs, 2 pequenas e mais uma menorzinha que veio depois, se não me engano é isso aí. E essas irmãs eram parceiras, participavam dos filmes dele todos, incentivavam e estavam sempre juntos. Então era a família Fabelman, a cada um com o seu papel, com a sua importância na construção do nosso fantástico diretor Steven Spielberg. Então esse não é um filme com uma estrutura enrijecida de filme, onde tem que começar dessa forma, depois criar um conflito, depois acontecer não sei o que e tal. Então, a maioria das pessoas gostaram de assistir esse filme, eu gostei muito de assistir esse filme, ele mexeu comigo, é um dos filmes que fica aqui no coração e que liga alguma coisa dentro da gente, que move, que gera algo, que desperta, que nos faz se encontrar. Eu me encontrei em muitos filmes, eu me despertei para muito que eu sou através de muitos filmes e esse com certeza é um desse. Porém, eu vi um comentário de uma pessoa que disse, poxa, esse filme não fala nada, não tem estrutura, não tem mensagem nenhuma, daraná. Eu não sei o que esse cara tinha na cabeça, mas para ele o filme não funcionou. Por quê? Porque não é um filme tão convencional, ele conta uma história, ele é um filme biográfico, ele é diferente. E tem muitos filmes biográficos ou filmes mais conceituais que, de fato, falta objetivo, falta mensagem, é bonito em muitos aspectos, mas a gente sente que falta algo. Por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood, é um filme bem produzido, um filme legal, mas parece que a gente está esperando o nosso protagonista ter algum desafio, algum objetivo, ele chegar a algum lugar e parece que não chega, é só um recorte do meio e a gente sente que falta algo. Esse é um filme conceitual, digamos, que mostra mais a realidade de Hollywood, mas que não traz necessariamente uma estrutura convencional, assim como esse filme. Esse filme ele não é muito convencional, porém, ainda assim eu achei que ele foi muito bem construído, ele consegue passar a nossa mensagem, que é a mensagem de amadurecimento, a mensagem de propósito dele
se encontrar e caminhar nessa direção do cinema. Por não ser convencional, ele pode ser estranho, causar uma estranheza em algumas pessoas, mas que ele passa uma mensagem muito forte para quem entende, né? Então, para quem não é da área do cinema, pode ser um filme muito bom, mas para quem é, como eu, é um filme que marcou a minha vida com toda certeza. É um filme que tem muitos pontos engraçados e com certeza bastante profundidade nos personagens e na história, porque, por exemplo, as brigas que tem entre o marido e a mulher, os filhos, a família mesmo, a gente sente que aquilo é uma situação muito possível. A briga seria assim, os motivos seriam assim, as falas seriam assim. Parece que não foi roteirizado, parece que aconteceu de verdade e que eles colocaram exatamente o que aconteceu. Os personagens têm uma interioridade muito complexa e a gente percebe isso. São pessoas com desejos, objetivos, com problemas, literalmente problemas, porque a gente vê, e agora entrando no ponto da realidade, existem pontos que são reais da vida do Steven Spielberg, onde ele colocou nesse filme, e pontos que não são. Um deles é que a mãe dele gostava do melhor amigo do seu pai. Eles viviam ali juntos, porém ela não conseguia viver, ser feliz 100% com o pai dele, e ela gostava do amigo, tanto que em algum momento ela se separou e foi viver a vida dela com uma arte, piano, mas principalmente ao lado desse amigo do pai do Sammy. Isso é real, isso aconteceu. O Steven falou numa entrevista que isso realmente aconteceu. Muitos fatos são baseados, a maioria deles, na vida real, acontecimentos reais do Steven Spielberg. Por exemplo, também a namorada dele. Existe uma namorada, não se sabe exatamente se foi uma namorada tão maluca assim quanto essa que apareceu no filme, que era muito religiosa e tal. É uma situação muito engraçada que aparece, onde ela ora antes para eles poderem se beijar e tal. Eu acho que é um pouco de exagero no termos da religião, mas enfim, é um ponto engraçado, e que isso não necessariamente aconteceu, mas que ela foi inspirada numa namorada real que o Steven Spielberg teve no 7º ano da escola, né? E tem outros fatos também, como as irmãs dele que ajudavam ele, os amigos participavam dos filmes, o pai dele de fato era um engenheiro, um gênio, uma pessoa das exatas, a mãe deles, né, como eu falei, se separou na vida real. Muitos fatos são trazidos da vida real para compor a nossa história do filme. E no final, então, a mãe deles finalmente decide que ela não consegue ser feliz ali e ela vai embora, como eu falei, para viver com esse outro cara, e ela leva as filhas junto, enquanto o Sammy fica com o pai, e o pai, num dado momento, percebe que ele não pode mais prender o filho nesse futuro que ele sonha para o filho, de ser um engenheiro, fazer faculdade, e que ele libera. Então, olha, se tu quer fazer filmes, faz filmes. Eu demorei muito tempo para me ligar naquilo que estava acontecendo entre eu e a tua mãe. Isso podia ter terminado antes, ela podia ser feliz de outra forma, eu podia ter resolvido a minha vida, então vai, segue o teu rumo, o teu caminho agora, porque senão tu vai perder tempo da tua vida, né? Então o pai dele libera ele, e ele tem aí a cena final, um encontro com John Ford, um dos diretores famosos na época, que era inclusive uma grande referência para ele, até mesmo pelos filmes de Bug Bang, de Faroeste, aquela coisa, e ele teve esse encontro pessoal com o John Ford, que foi, na verdade, não muito agradável. Se for ver a cena, ela é curtinha, rápida e direta. Ele traz algumas palavras, e essas são palavras exatas, né, que eles contam ali da vida real. O John Ford falou exatamente aquilo que aparece no filme, aconteceu exatamente o que aparece no filme, e é uma história que vai até o ponto onde ele simplesmente se encontra. Ok, agora de fato vai começar a minha vida com filmes, eu vou me jogar nesse meio e me tornar aquilo que eu desejo, e que realmente aconteceu, né? É um recorte da vida dele que mostra a adolescência, a infância e a adolescência dele, de como ele chegou ao ponto de desejar e de adentrar neste mundo cinematográfico e, portanto, criar coisas tão maravilhosas, né? Algumas pessoas esperavam nesse filme saber como que ele teve as ideias dos dinossauros, do futuro, de um monte de coisa, dos filmes que ele fez, mas não, e eu acho que eu não precisava disso, eu não preciso saber como ele criou. Existem documentários para isso, mas esse filme mostra a essência, como surge um diretor de cinema. E esse filme, eu não preciso dizer que ele não é ruim, ele não é bom, ele é muito bom, ele mexe com a gente, ele transforma a vida da gente. Eu espero que também tenha transformado a tua. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado, que eu sei que tu já deixou o teu comentário, o teu gostei aqui embaixo, obrigado, que eu sei que também tu já compartilhou o vídeo e te inscreveu no canal, e te vejo no próximo episódio de Produzcena.